2 da primeira carta de Pedro. Capítulo 2. Esse mês é mês dos jovens e dos adolescentes. Não vamos esquecer os adolescentes, né? Porque depois eles podem ficar bravos comigo, mas não vão ficar. Mas esse mês é mês de jovens e mês de adolescentes na convenção, ou separado nas igrejas batistas. E os jovens, ontem nós tivemos um tempo reunidos ali na casa do irmão Palma. O grupo de jovens que esteve lá foi muito produtivo, pelo menos para mim, o momento, a comunhão. E eu procurei desafiá-los para que eles alinhem a vida deles com relação aos princípios de Deus. O mundo e a sociedade pós-moderna ignora Deus, ignora os princípios de Deus. Mas nós, como cristãos, e nós que professamos crer no Evangelho, o Evangelho para nós ainda faz sentido. O Evangelho, como palavra de Deus, palavra que nos foi evangelizada, ela é a palavra que alinha a maneira que nós cremos, a maneira que nós pensamos e a maneira que nós, pelo menos, devemos sentir. O que eu estou lidando, comecei domingo passado e quero continuar hoje, eu parti do seguinte ponto. A vida humana, existe um curso natural em todas as coisas. O curso natural é que tudo nasce, cresce e morre. Você e eu nascemos neste mundo, crescemos em dois aspectos pelo menos, tanto assim como assim, né? Nós crescemos. E uma realidade da vida é que um dia, se Cristo não voltar para nos buscar, nós vamos morrer. Isso é inevitável, a não ser que haja intervenção direta da pessoa de Deus em nos resgatar através de Cristo. Então existe um curso normal, natural. A vida cristã, ela também possui um curso que nós podemos chamar de normal. Todo aquele que ouve o Evangelho e crê no Evangelho, essa pessoa espera-se dele, ou desta pessoa espera-se dela, que esta pessoa cresça. De maneira que hoje, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com os meus irmãos e no relacionamento meu com a sociedade sem Deus, eu tenho que estar melhor do que ontem, ontem melhor do que anteontem, amanhã melhor do que hoje, progredindo, desenvolvendo os dons que Deus nos deu, as capacidades, sejam elas naturais, sejam elas os dons espirituais, desenvolvendo para a glória de Deus, para o bem da igreja e para a salvação de almas, que é o objetivo final que a igreja aqui está neste mundo. Proclamar as boas novas do Evangelho a este mundo perdido. Mas a observação, e infelizmente nós temos que dizer isto, quando nós paramos para observar a vida e a realidade de muitos crentes, é que muitos crentes que professam ser crentes e que professam ter experimentado o Evangelho Salvador, estas pessoas não crescem. São sempre as mesmas, infantes, imaduros. E na linguagem que o próprio apóstolo Paulo usa, ele diz assim que ele não pôde escrever a alguns irmãos em Corinto e nem dar a eles comida sólida porque eles não suportavam, porque ainda eram crianças. E o evangelho havia chegado em Corinto, a igreja havia se formado, pessoas haviam se convertido, mas haviam pessoas na igreja que não cresciam, não progrediam, não amadureciam. E se esta era a realidade da igreja de Corinto, meus irmãos, não é uma realidade diferente da que vemos hoje nos dias que estamos vivendo. Existem muitas pessoas que dizem crer no evangelho, professam fé em Jesus, mas a vida da pessoa não cresce. É sempre infante, sempre inexperiente, sempre carnal. Uma pessoa que não amadurece na vida cristã. E então, baseado nesses fatos ou nestas ideias, surgiu a seguinte pergunta: por que isto acontece? Por que será que uma pessoa que está na igreja talvez há 10, há 15, há 20, há 30, há 40, há 50 anos, ele não cresce espiritualmente? E então, em base disto e com esta pergunta em mente, eu fui para a palavra de Deus. E Deus me guiou a esse texto, na primeira carta de Pedro, capítulo 2. E eu comecei então falando dele no domingo passado, mostrando para os irmãos, inicialmente, uma face desta verdade, ou tentando responder essa pergunta, por que muitos não crescem, é que
Pedro diz que existem algumas coisas que têm que ser tiradas de nós para que nós cresçamos. E então eu mostrei para os irmãos que ele mostra 5 peças de roupa que devem ser retiradas da roupa que o cristão vestiu pelo Evangelho. Olha como que ele alinha isto. Eu preciso ler o versículo 25 do capítulo 1. Olha para os irmãos verem. Ele fala assim, olha: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi, o quê? Evangelizada. Pedro está dizendo assim: vocês, quando creram, quando vocês ouviram a boa nova, a palavra que chegou até vocês é uma palavra que ela não enfraquece com o tempo. Essa palavra que vos foi evangelizada, ela é palavra eterna e é palavra que serve para todos os tempos. Foi esta palavra que vocês receberam. E então, fundamentado nisso, ele começa o capítulo 2, versículo 1, dizendo assim, e eu leio até o versículo 3. Ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, esse leite espiritual, vos seja dado crescimento para a salvação. Observe a palavra, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então ele está falando da palavra evangelizada, de algumas coisas que precisamos tirar de nós e de algumas coisas que devemos fazer para que haja crescimento espiritual. Então, mesmo sentados, vamos orar. Nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra aberta, palavra lida, palavra perene, palavra eterna. Ó Deus, como o próprio apóstolo Pedro aqui diz, as coisas passam, a erva, a flor murcha, cai, mas a Tua palavra, Senhor, ela permanece, ela é eterna. E, Senhor, obrigado, porque esta palavra eterna nos alcançou, chegou até nós. Obrigado pelas pessoas que falaram deste evangelho para nós. Obrigado, Senhor, pelo Espírito que vivificou esta palavra no nosso coração. Mas, Senhor, isto é o início. O dia que cremos no Senhor, ali começou um processo que deve dia a dia se desenvolver em crescimento, em amadurecimento, em comprometimento com a verdade. E, Senhor, temos que confessar, quantos de nós, ainda que talvez crentes há tanto tempo, mantêm-se ainda, Senhor, inexperientes, infantes, não crescem. E sem dúvida, Senhor, aqui nesse texto, o Senhor nos mostra o motivo disto. E eu peço, Pai, que ajude-nos a enxergar isto que o texto está nos mostrando. E nos dê força espiritual, Senhor, para abandonarmos o mal, o dolo, a hipocrisia, a inveja e a maledicência. Dá-nos força, Senhor, porque se nós cultivarmos na nossa vida estas coisas, certamente nós vamos estagnar e não vamos crescer. E, Senhor, todo o crescimento que não acontece, ele é anormal. E então nós pedimos que nos ajude, Senhor, como igreja, como irmãos em Cristo, como teus filhos, aqui nesta igreja, nesta cidade, a examinarmos, ó Deus, à luz da Tua palavra nesta noite, nesta hora, e questionarmos, Senhor, se de fato esta palavra que chegou até nós, de fato ela nos alcançou. Deus querido, obrigado pela presença de todos que estão aqui. Eu creio que o Senhor tem um objetivo com esse texto para o nosso coração. Portanto, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar, guia-me, que eu tenha sabedoria do Teu Espírito,
mas firmeza na verdade, Senhor, para falar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu destaquei para os irmãos no domingo passado que, pelo que Pedro diz, existem coisas que impedem o crescimento. E na maneira que Pedro apresenta, ele usa uma palavra que está aí no texto que os irmãos têm, pelo menos na minha versão, ele usa a palavra despojando-vos. A corrigida usa que palavra aqui? É despojando-vos? Deixando. A palavra despojando que aparece aí, ela é, na língua original, é um particípio auristo. O auristo não existe na nossa língua portuguesa, mas quando ele é usado, esse tempo auristo, no modo indicativo, comumente ele corresponde ao tempo passado na língua portuguesa. Mas como aqui é o particípio, esse particípio aqui não dá a ideia que eu tenho que fazer isso constantemente, porque despojando dá a impressão que eu tenho que fazer isso constantemente. A ideia do texto não é esta. O particípio auristo indica que a pessoa tem que tomar uma decisão e deixar estas coisas. Quer dizer, a pessoa que recebe o Evangelho, e o Evangelho vai trabalhando na vida e o Espírito vai agindo, esta pessoa decide pelo próprio Evangelho a abandonar o que é mal, o que é doloso, a intenção de enganar. Ele decide abandonar as invejas, e eu mostrei para os irmãos que a inveja foi o motivo que levou o Filho de Deus à cruz. Lembram-se? O próprio texto de Marcos diz assim que, referindo-se aos homens que entregaram Jesus, que por inveja o haviam entregado. A inveja foi o sentimento que matou Jesus. Eu estou olhando de uma perspectiva um pouco resumida, mas essa é a ideia. A inveja foi o sentimento que brotou no coração dos homens, e homens que mataram Jesus Cristo. Nós temos que tirar de nós hipocrisia, deixarmos de ser atores. Nós temos uma capacidade tremenda para sermos atores, de fato, sendo uma coisa que não somos, e precisamos de autenticidade pela graça de Deus. E precisamos, então, abandonar a maledicência. A maledicência aqui é usada no sentido de que nós gostamos de falar dos outros, e especialmente falar mal. E a ideia é que nós temos que abandonar estas coisas. Agora, isto foi uma face que eu mostrei para os irmãos domingo passado. Eu quero mostrar agora a outra face que o texto nos apresenta. O que eu tenho que deixar e o que eu tenho que abraçar. E então eu quero mostrar para os irmãos partindo da seguinte perspectiva. Você já parou para observar a figura que Pedro usa para descrever o crescimento na vida cristã? Eu quero perguntar a você, qual é a figura que ele usa? Não, o leite está ali, mas de uma criança, o quê? Recém-nascida. Eu examinei esse texto, li algumas considerações sobre o texto. Eu já ouvi pessoas interpretando esse texto da seguinte maneira, que aqui está falando do início da vida cristã. Quando nós cremos no Evangelho, nós começamos como crianças, e aí então vamos desejar como crianças recém-nascidas e vamos sempre crescer. Mas eu creio que não é isso que o texto está dizendo. Pedro está mostrando que quando alguém recebe o Evangelho, existe nele o desejo de se alimentar com o genuíno leite espiritual, tal como uma criança deseja se alimentar com o leite materno. Eu creio que o que ele está fazendo aqui não é dizendo, referindo-se às pessoas que creem no Evangelho que são crianças, mas ele está retratando, através da figura de uma criança, o desejo que existe na vida daquele que crê. Os irmãos entenderam a diferença? Porque se eu posso fazer essa aplicação, mas eu creio que não é isso que o texto está dizendo. O texto está mostrando que a figura que ele usa é a figura de um recém-nascido que quer tomar leite, que quer se alimentar. E o alimento desta criança aqui, sendo leite, ele vai fazer uma relação, correlacionar isto ao fato de quando o Evangelho nos alcança, quando o Evangelho chega até nós experimentamos este Evangelho, Deus vai nutrir no coração do que crê uma fome pelo Evangelho. E aí, eu gostaria que você pensasse um pouquinho.
Eu não tive essa experiência na minha casa ainda, mas muitos aqui tiveram. Quando o seu filho, recém-nascido, abria a boca para chorar, como é que era a história lá na sua casa? Quem teve filho quando era criança e quando ele estava com fome queria mamar, o que acontecia? E se não desse? Ninguém dormia na casa. Não é assim? Se a criança que quer leite, ela não mamar, ela não dá sossego para a mãe. Não é assim? Quem tem as mães aí, tem mais experiência. Porque geralmente a gente tem que falar com as mães, porque o marido é assim. Ele escuta chorar e cutuca a esposa, vai lá, mulher, resolve lá o problema. Então, falar o homem, né, não quer nem saber, mas quando a criança, ela chora, ela está com fome, ela quer mamar, seja no seio materno, seja na mamadeira, se o pai ou se a mãe não for rapidamente dar comida para ela, ela vai chorar, ninguém na casa vai dormir e tem que dar mamar, tem que dar leite para ela. Você já observou quando a criança que está com fome, ela chega para se alimentar, seja no seio ou seja na mamadeira, como que ela pega aquela mamadeira? Você já observou isso? Eu já observei. Eu vejo crianças, parece que se ela pudesse engolir a mamadeira inteira, ela engolia. Não é assim? Ela está com fome, aquela mamadeira chega, ela põe a mamadeira na boca e começa. E vai. E quem já amamentou por aí sabe que não é fácil. Ainda mais quando a criança está com fome para valer, ela vai comer bastante, ela vai tomar bastante leite. Essa é a figura que Pedro usa para dizer o seguinte, que se nós, os crentes, tivéssemos desejo real e verdadeiro pelo Evangelho, nós cresceríamos. Se nós tivéssemos correlacionado o mesmo desejo que uma criança tem para se alimentar, quando ela encontra o leite, ela amamenta, ela toma aquele leite, ela suga aquele leite. Se nós que cremos no Evangelho tivéssemos uma dedicação semelhante a estas crianças, querendo esse leite, tomar desse leite, a nutrir desse leite, nós cresceríamos. E aí, irmãos, seria normal ou dizer que a ideia do texto é que Deus intenciona que os seus filhos cresçam. Deus intenciona que pelo Evangelho, o Evangelho não é só o elemento que começa a salvação. O Evangelho é o elemento que continua nos salvando. E para mim aqui é uma coisa importante. Muitas pessoas não entendem isto. Não entendem isto. Simplesmente dizem, eu fui salvo. Mas não continuam sendo salvos. Os irmãos estão entendendo isso? Se o evangelho que eu recebi é o evangelho da graça de Deus, esse evangelho é o evangelho eterno que permanece, ele não só vem a mim e me dá aquela convicção de que nenhuma condenação há para mim, mas ele vai gerar em mim também o sentimento de que eu posso progredir na minha vida, vencendo o pecado e abandonando o que é pecaminoso. Então, despojar-se também está ligado da maneira como nós nos alimentamos do Evangelho, nos envolvemos com o Evangelho, nos deixamos ser tratados pelo Evangelho. E aí, irmãos, lembre-se de uma coisa que Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me obedecem. E eu creio que quando Jesus disse isso, ele estava dizendo o seguinte, que o grande teste, se uma pessoa de fato ela foi alcançada pelo Evangelho, é se essa pessoa é obediente. O grande teste do Evangelho na vida de alguém é se quando eu criei nesse Evangelho, eu obedeci, eu criei no Evangelho, ele me alcançou, se eu continuo obedecendo, progredindo, crescendo, desenvolvendo. E aí eu separei algumas ideias aqui que eu preciso dizer aos irmãos. O que significa crescer, então, nesse Evangelho? Como que uma pessoa salva cresce pelo Evangelho? É muito simples.
Uma pessoa salva, ele quer conhecer as Escrituras. Irmãos, eu não vou passar vergonha em ninguém. Mas quem aqui gasta tempo lendo as Escrituras simplesmente? Não precisa levantar a mão. Certamente você vai dizer, eu leio. Que bom que você lê. Mas ler é simplesmente uma questão de ler continuamente, uma leitura pura, uma leitura constante, uma leitura no sentido que eu continuo lendo, e quanto mais eu leio, mais eu percebo que não existe palavra igual a esta. Nada neste mundo, nem os livros de os homens mais eloquentes. Se você colocar todas as bibliotecas e todos os raciocínios dos homens num prato de uma balança, e colocar do outro lado a Bíblia, somente a Bíblia, esses livros jamais terão condição de pelo menos mover o prato da balança da Bíblia. E eu percebo que tem muitos crentes que devoram livros, e isso não tem nenhum problema. Você lê, conhece, mas é um analfabeto na Bíblia. Por quê? Não lê a Bíblia. E nós, irmãos, e quando eu uso a palavra analfabeto, eu não estou desmerecendo, não. Porque se nós recuarmos no tempo há 30, 40, 20 anos atrás, quantos irmãos, eu disse isso domingo passado, nas igrejas, não tinham nível cultural, não tinham talvez formações e graduação, eram irmãos que tinham provimentos parcos, pequenos, mas quando nós conversávamos com essas pessoas eram cheias de graça. Porque eles tinham a palavra, liam a Bíblia, falavam da palavra, queriam obedecer a palavra. Eu já contei o caso de um irmão que eu conheci no Amazonas. Se você pegasse qualquer livro e desse para ele ler, ele não conseguia ler. Se você pegasse e entregasse a Bíblia para ele, ele lia a Bíblia. Ele era um dos pregadores num ponto de pregação da igreja lá no Amazonas. Ele só lia a Bíblia. E passar uma hora com aquele irmão parecia que era passar um minuto, de tão rápido que era. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que as pessoas, os crentes não crescem porque não leem a Bíblia. Nós estamos vivendo num tempo que os crentes não crescem porque não oram. Eu estou dizendo aos irmãos, eu estou clamando aos irmãos, crentes da Segunda Igreja Batista, orem. Coloquem os vossos joelhos no chão, porque a tempestade está vindo. E eu estou chamando a igreja para orar, estou clamando a igreja para orar. E graças a Deus que nós temos uns poucos que vêm orar. Mas a maioria não está atendendo a esse chamado, a este conclame. E aí, meus irmãos, quando vier a tempestade, só não serão demovidos aqueles que estão firmados com os joelhos no chão. Se nós não firmarmos os nossos joelhos na oração, se nós não orarmos, característica que marcou os crentes eram conhecidos como homens e mulheres de oração. Hoje as pessoas não têm mais tempo para ler as Escrituras e as pessoas não têm mais tempo para orar. Ocupam-se com as futilidades e as banalidades e as nulidades deste mundo. Ainda que tenhamos as nossas vidas e tenhamos pertinência na sociedade que vivemos e nos envolvemos com ela, nós temos que deixar muito claro que quão preciosas são as horas é na presença de Jesus. Mais do que os reis, mais do que as autoridades, ainda que elas sejam importantes, Daniel percebeu que quando ele tinha compromisso com Deus 3 vezes no dia para orar, não teve edito de rei nenhum que o impediu ir à oração, ainda que com pena de ser lançado na cova dos leões. E certamente hoje, se nós tivéssemos um interdito daquela maneira, muitos crentes nem se preocupariam, porque não oram mesmo, não leem a Bíblia mesmo. A grande questão que acontece nesse processo é que muitos crentes que dizem crer no Evangelho já não sentem mais o sabor do Evangelho. Tal o seu paladar tão já miscuído com as coisas deste mundo, que as alfarrobas dos porcos, para muitos, já vale mais do que o Evangelho. Mas aquele jovem, quando comia das comidas que os porcos comiam, ele percebeu que aquilo
não tinha valor. O valor estava em voltar para a casa do pai. E ele volta, porque lá na casa do pai, ele sabia que ainda os servos mais simples comiam melhor do que ele. E eu creio que essa pode ser aqui uma aplicação que nos aponta isto. Leitura, oração. Como anda a nossa leitura? Como anda a nossa oração, irmãos? Você quer crescer? Eu quero crescer. Eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso examinar as Escrituras. Eu preciso ler as Escrituras. Eu preciso orar. As pessoas perderam o cultivo da meditação. Meditar, eu creio que uma boa definição é a definição que eu encontrei no livro, que diz assim: meditar é dar ouvidos a Deus. Nós hoje estamos envolvidos com tantos sons, com tantas vozes, e no meio de tantas vozes nós não temos mais tempo para ouvir a voz de Deus. E talvez, ou melhor, certamente, é a mesma realidade dos dias de Samuel. Os irmãos se lembram da história de Samuel? O jovem Samuel, o infante Samuel, lá no templo do sacerdote Eli. A Bíblia diz assim que Deus, naqueles dias, as visões e a palavra de Deus, ela era o quê? Quem se lembra? Era rara. Era rara. Deus então veio falar com Samuel. Samuel ouviu Deus chamar, ele pensou que era Eli, e por 3 vezes ele foi até Eli. E a insensibilidade do guia espiritual, do sacerdote Eli, era tanta que ele não percebeu inicialmente que era Deus quem estava chamando aquele homem, aquele jovem. E uma coisa que me chama a atenção demais naquele texto, e depois os irmãos podem examinar, a partir do capítulo 3 da primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, os irmãos vão observar uma coisa, que quando Samuel responde: eis-me aqui, Senhor, fala o que o teu servo está ouvindo, ele disse, Deus falou com ele tudo de errado que os filhos de Eli estavam fazendo. E Deus disse assim para ele: você vai até Eli e não cesse, não esconda uma palavra sequer do que eu estou te dizendo. E ele chegou na tenra idade, entre 12 e 13 anos, e disse para o sacerdote, o grande sacerdote Eli: os teus filhos são abomináveis. O comportamento da sua família é reprovável. E Deus julgou a sua família. Eles vão morrer. Nós precisamos de homens e mulheres nos dias atuais que recebam a palavra, que leiam, que orem, que ouçam Deus, que meditem o que Deus quer de mim, o que Deus quer para mim. Nós precisamos, irmãos, retornar a isto, porque se nós não retornarmos a isto, nós não vamos crescer. E crescimento é um imperativo da perspectiva de Deus, porque quem crê no Evangelho, cresce. O Evangelho puro e aplicado, a pessoa cresce. Ser salvo pelo Evangelho, irmãos, além de ler, orar, cultivar a meditação, nós precisamos na prática da lei do amor. Escute uma coisa, sabe qual é a verdadeira prática ou a verdadeira espiritualidade? Está em amar. A evidência disto, Deus é Espírito. E Deus é amor. Nós muitas vezes estamos vivendo a nossa vida tão egoísta, tão fútil, que nós nos preocupamos somente conosco mesmo. Enquanto muitas pessoas estão ao nosso redor, às vezes querendo ouvir uma palavra, ouvir um conselho, ouvir talvez uma repreensão, ouvir um direcionamento, nós não temos mais tempo para essas pessoas. Nós selecionamos as pessoas. O Evangelho para muitos já não é para todos. O Evangelho hoje é seletivo e o Evangelho de Jesus é para todos. Uma verdadeira demonstração de espiritualidade é amor. Nós precisamos de santificação, crentes que apontem o erro com vidas retas. Nós precisamos de homens e mulheres que cresçam no Evangelho com essa perspectiva, lendo, orando, meditando, amando, sendo santos. Esse é o processo da vida cristã. E sabe o que acontece? Parece que muitas vezes nós esquecemos disso. Quantas vezes nós já não ouvimos isso? Quantos de nós não sabemos disto? Mas nós muitas vezes não praticamos isto. Então a primeira coisa que o texto fornece, eu creio que a ideia que Pedro está mostrando é esta. Pensem na figura e vocês vão enxergar a realidade. A figura do texto
é uma criança que deseja, que quer alimentar-se. Pedro, então, aqui está retratando a verdade que quando alguém recebe o Evangelho, essa pessoa deseja se alimentar do Evangelho. Mas Pedro é muito cuidadoso. Ele faz uma coisa no texto que é, assim, impressionante. Olha o que ele diz. Ele fala assim, olha, desejai ardentemente. É assim que está na Bíblia dos irmãos aí? Oi? Afetuosamente. Os irmãos já ouviram a palavra concupiscência? O que é concupiscência? Comumente, quando a gente usa essa palavra, ela é usada no sentido negativo. Concupiscência é um desejo forte. E, geralmente, ela aparece nas Escrituras, por exemplo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Mas a palavra concupiscência é a mesma palavra aqui. Só que aquela não é usada no sentido negativo. Ela é usada no sentido positivo. Quer dizer, ele está dizendo, nós temos que ter um desejo inflamado no coração, um desejo ardente, um desejo forte, tal como uma concupiscência. Aqui, espero que os irmãos entendam, não pelo mal, mas pelo Evangelho. E ele diz assim, no texto, os irmãos têm aí, ele fala que nós temos que ter a concupiscência como crianças recém-nascidas, e ele fala de leite espiritual adjetivando isto. Ele fala assim, leite espiritual, mas um leite espiritual que seja o quê? Genuíno. Ele coloca essa ideia nesse texto de genuíno, quer dizer, o leite espiritual que nós devemos desejar, nós temos que ter a capacidade para não tomar qualquer leite. Nós temos que ter o cuidado para não nos alimentarmos com leite talhado. É genuíno. E ele constrói isso de uma forma assim, muito interessante. Porque a ideia que Pedro está fornecendo aqui é que genuíno é genuíno porque pela graça. E o Evangelho da graça de Deus, ele apresenta que só existe um meio de salvação. E esse meio de salvação é Jesus. Então, o genuíno leite espiritual pelo qual nós vamos desejar é o Evangelho que nos alcança e é o Evangelho que nos melhora, que nos aperfeiçoa, que faz com que nós viremos melhores pessoas neste mundo. E aí, irmãos, e eu creio que tem uma coisa importante aqui, é que a ideia do texto em que nós devemos desejar esse leite genuíno é que nós precisamos cuidar com o que hoje está sendo fornecido por aí, nessas caixinhas já prontas, que falam que são leite, mas na verdade de leite não tem nada. São frascos de venenos. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que o Evangelho para muitas pessoas, e a maneira que nós ouvimos, já não é o Evangelho genuíno da graça de Deus. Na verdade, você tem que fazer alguma coisa. Já observaram isto? O que você tem que fazer? Você tem que vir para essa igreja. Ponto número 1. Se você vier para essa igreja, aqui eu encontrei a benção. Eu uso benção porque é a palavra que é usada, enquanto deveria ser benção. Não, eu tenho que aqui que eu encontrei, desde o dia que eu comecei a série de campanhas. E foram 9, 7, nem sei quantas sextas-feiras são 9 sextas-feiras, são 7 sextas-feiras, e aí eu determinei, Deus, aqui me ensinaram a agir na fé, e até a forma de falar é igualzinho um ao outro. Já observaram isso ou não? Que coisa terrível. E tem muito crente que escuta isso e fala, nossa, olha que bonito. Eu acho que eu devo ir lá. A pessoa acaba crendo não no Evangelho genuíno, mas crendo naquela falácia que está sendo proclamada. Inexperiente no Evangelho, imaturo na fé, não conhece o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus, irmãos, e aí eu quero que os irmãos se lembrem do texto que foi lido, aí no momento devocional. Os irmãos se lembram qual o texto que nós lemos? Na leitura que a irmã fez, nós ficamos em pé. Os irmãos se lembram qual o texto que lemos? Tem uma figura muito interessante lá.
Os irmãos viram aquela figura lá também ou não? Se lembram da figura? Pessoas que ouviram o Evangelho, pessoas que professam crer no Evangelho, mas pessoas que não conseguem abandonar o pecado. Aos olhos de Deus, Deus usa duas figuras para referir-se a essas pessoas. Comportam-se semelhantemente ao cachorro que volta ao vômito e a porca que volta a revolver-se no lamaçal. As duas figuras são simples e eu vou usar isto porque eu preciso mexer com a mente dos irmãos. Alguém já viu o cachorro comer vômito? Terrível. Ele come, e aí por algum motivo aquilo não faz bem para o estômago dele, talvez comeu demais. Ele então deposita aquilo no chão, e ele vai lá e come de novo. Ou a porca que é lavada, você pega uma porca, dá um banho nela, passa Malbec debaixo das axilinhas dela, passa perfume, Malbec é um perfume que tem, passa perfume debaixo das axilas, põe um laço vermelho no pescoço dela, você termina de dar o banho, ela se cheira assim, ela está cheirosa, você solta aquela porca, a primeira poça de lama que ela encontrar, ela vai se chafurdar na lama. É todo aquele que ouve o Evangelho, mas o Evangelho não muda a sua vida. Uma pessoa que reitera no mal, reitera no pecado, reitera nas práticas erradas, é literalmente, e aqui, irmãos, eu não creio que Pedro, quando se refere a isso lá, ele não está dizendo somente das coisas grosseiras, porque nós temos um problema com isso. Nós achamos que quando fala de pecados grosseiros, no sentido de voltar à lama, voltar a comer, o cachorro comer o vômito, nós estamos pensando de adultério, de prostituição, de fornicação. Não, o texto, Pedro está mostrando maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Quer dizer, a ideia do texto é que quando nós ouvimos o Evangelho e não abandonamos esse tipo de prática e não crescemos na vida cristã, estas práticas, quando cultivadas, é a mesma coisa do cachorro e a mesma coisa da porca. Isso é sério, irmãos. Se tem uma coisa que nós não podemos brincar, é com isto. Brincar de evangelho. Brincar de ser crente. Nós temos que ser pessoas que sejamos sérios, e muito sérios, e dia a dia mais sérios e comprometidos com este evangelho. E aí, eu quero terminar só mostrando para os irmãos o que ele diz lá no versículo... finalzinho do versículo 2 e começo do versículo 3, pelo menos na minha versão ele diz assim, olha, ele fala que eu tenho que ter uma concupiscência, desejo ardente, tal como uma criança pelo genuíno, pelo verdadeiro leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para o quê? Mas espera aí, pastor, eu já sou salvo. Mas o que o texto está dizendo? Ele está dizendo isso? Ele está olhando qual aspecto da salvação? Do tempo presente. Eu fui salvo. Mas o dia em que eu recebi o Evangelho, Deus agiu no meu coração, eu criei em Jesus, naquele dia começou a minha salvação. E naquele dia que começou a minha salvação, Deus me livrou da condenação eterna. E agora Deus está me livrando do pecado, do poder do pecado que ainda age em mim. Porque eu tenho duas naturezas. Uma natureza caída, que é pecaminosa, que ama o pecado e ama o mundo. E uma nova natureza, porque foi feita uma regeneração, não na natureza caída, mas Deus me deu uma nova natureza. E Pedro, João, aliás, ele vai dizer assim, que esta nova natureza, ela não vive pecando. E no meio do domínio dessas duas naturezas está a minha vontade. E quando a minha vontade inclina-se para a carne, eu não cresço. E quando a minha vontade inclina-se para o Espírito, é vida, é progresso, é crescimento. E ele então apresenta a salvação no tempo presente e ele faz uma coisa importante. No versículo 3 ele diz assim, olha, se é que já tendes
a experiência de que o Senhor é bondoso. E eu quero explicar esse texto para terminar o meu sermão. Como que nós sabemos que Deus é bom? Porque ele condiciona, ele fala assim, olha, vocês vão crescer se é que vocês têm a experiência que ele é bondoso. Como que Deus é bom? Ou como que nós percebemos a bondade de Deus? Que Deus é bondoso? Se você fizer essa pergunta hoje, para muitas pessoas vão dizer assim, ó, porque Deus só faz coisa boa para mim. Está errado. Ainda que ele faça coisas boas, se ele não fizesse, ele não deixaria de ser bom. Os irmãos percebem como que a teologia hoje está errada? As pessoas estão achando que Deus é bom porque ele faz coisas boas, e isto não é toda a verdade, porque ainda que ele faça coisas boas, estas coisas boas que ele faz não define como bom, porque ele é bom por natureza. Então, se Deus não fizesse nenhum ato de bondade, ele deixaria de ser bom? Então, quando nós enfrentamos as dificuldades, e é isso que é o erro teológico hoje, a pregação hoje é a seguinte: você crê no Evangelho. Se você crê no Evangelho, Deus é o Deus de todo ouro e toda prata. Então, se você crê, você tem que receber bênçãos. Mas aí eu questiono, vocês já pararam para pensar na vida de Paulo? Como que Paulo termina a vida dele? Você se lembra? Eu vou te ajudar a pensar. O maior homem do cristianismo, e eu uso a palavra aqui nesse sentido, o maior homem do cristianismo no sentido homem como nós. Jesus era um homem como nós, mas Jesus é perfeito, o exemplo da perfeição. O maior homem do cristianismo escreve a sua última carta, antes do seu martírio. Ele diz lá, quando você vier, onde Paulo estava? Quem se lembra? Na cadeia. Irmãos, a prisão de Roma não é igual às cadeias de hoje, não. Você acha que nas cadeias de Roma você ia preso e recebia salário todo mês? Você acha que tinha marmitinha quentinha e preso, se não comer marmita quente arrumadinha, ele briga e dá motim, põe fogo em colchão? Não é assim? No tempo de Paulo, os irmãos acham como é que eram as cadeias? Eram escuras, úmidas, e os presos tinham que conviver com as suas sujidades. Fétido. Lá naquele lugar, Paulo percebe que o inverno está se aproximando. E então o apóstolo Paulo manda uma carta para Timóteo. Timóteo, a minha vida já está sendo oferecida como libação. Quer dizer, eu já estou perto de morrer. Mas eu vou morrer com aquela certeza que eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Mas enquanto o meu martírio, o leão ainda não me devorou, é uma referência a Nero, o leão ainda não acabou com a minha vida, o imperador romano não me matou ainda, então ainda estou preso, e quando você vier, traga para mim, não esquece de trazer para mim a capa. Algumas traduções dizem túnica. Não esquece de trazer a túnica. Por quê? O inverno estava chegando, imagina você no lugar úmido, escuro, fétido, passar o inverno da Itália, onde Roma, né? Da Itália. Esse inverno que a gente enfrenta aqui, perto do inverno de lá, é fichinha. Ele pede a capa. Mas ele não pede só a capa. Os irmãos se lembram o que ele pede mais? Pergaminhos. Um exemplo para quem é de idade. Eu vejo muitos irmãos dizendo assim, pastor, eu já estou chegando no final da vida, agora eu não consigo. O apóstolo Paulo, na velhice dele, perto da morte, ele estudava. Ele estudava, ele lia. Agora eu faço a pergunta para os irmãos. No lugar escuro, para você ler, você precisa ler com uma vela, não é? Claridade é pouquíssima, então a leitura sua tinha que ser com uma vela, e talvez seja por isso que quando Paulo escreveu aos Gálatas capítulo 6, ele diz assim, ó Gálatas, vede com que grandes letras vos escrevo. Possivelmente porque Paulo tinha um problema, uma deficiência visual. Então ele tinha que escrever de letra grande, porque a pessoa que tem a dificuldade visual, ele geralmente precisa escrever maior para poder acompanhar. Eu tinha um amigo, pastor hoje lá no Mato Grosso, ele tinha uma deficiência que a visão dele afunilava para o centro do olho, ele não conseguia ver ao redor, só via no centro.
e ele ia perdendo isso ao longo do tempo. Eu vi aquele irmão, e era um exemplo para mim, ele lia a Bíblia assim, ó. Não tinha uma vez que eu não vi aquele irmão lendo a Bíblia que eu disse, obrigado porque eu posso ver. Eu estive no encontro de pastores em janeiro, eu encontrei um pastor lá, pastor Teófilo, é um senhor, já deve ter uns seus 90 anos de idade, estava no encontro de pastores, passa lá um tempo bom, todo dia de manhã, antes de tomar o café, nós encontrávamos, ele estava com a sua Bíblia assim. Eu vou lembrar as palavras do pastor Edson. Meu irmão, aproveita para ler a Bíblia enquanto você enxerga. Quem tem óculos aí sabe muito bem a dificuldade que é para ler. E aí depois chega lá na velhice e fala, ai, por que eu não li antes? Lê enquanto você pode ver. Se você pode orar, ajoelhe enquanto você pode orar, porque vai chegar o tempo que você não vai conseguir ajoelhar. Paulo pede os livros. Eu vou resumir, porque senão eu vou longe aqui. Ele chega em um determinado momento do texto, ele vai dizer assim, para mim ser a cena mais triste. Ele fala assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Maior homem do cristianismo, ganhador de milhares de almas. Quantas vidas não conheceram o evangelho pelo testemunho de Paulo? Quantas vidas não foram tiradas da perdição do pecado por causa do testemunho daquele homem? Paulo então é levado diante do tribunal de Roma. E eu imagino a cena, o apóstolo Paulo pensando, as testemunhas de defesa vinham de acusação, não precisava convocar, porque é o testemunho de acusação que mais tem. E então imagina o apóstolo Paulo chegando no tribunal. Ele é colocado ali naquele contexto, e quando ele olha para o banco para ver se tem algum crente lá para defendê-lo, não tinha um sequer. É por isso que ele vai dizer, na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor. Mas ele diz assim, eu os perdoo, que isso não seja levado em conta. Ele diz exatamente isto na segunda carta a Timóteo. Que isso não seja levado em conta, porque o justo juiz vai me guardar. E aí, eu queria ver o que esses pregadores desse evangelho profano que está sendo anunciado hoje falariam para um homem como esse. Um homem sem fé? Um homem que não cresceu na sua vida? Porque crescer é ter dinheiro, é ser o evangelho, é ter dinheiro, é ser rico, é ter o bom e o melhor. Ainda que isso possa acontecer, não tem problema nenhum. Mas o evangelho não é isto. Deus não é bom por isto. Sabe qual é o maior ato de bondade de Deus, irmãos? Sabe qual é a maior manifestação da bondade de Deus? E esta bondade como demonstração plena que Deus é bom. O dia em que o Filho dele morreu na cruz por nós. O dia em que Jesus Cristo, naquela cruz, foi erguido entre o céu e a terra, ligando Deus Santo a homens perdidos como nós. Isto é bondade. O maior ato de um Deus bom é que Ele, sabendo quem somos, pecadores, perdidos, condenados, lançados para a eternidade longe dEle, Ele quis salvar. E Ele deu a coisa mais preciosa que Ele possuía, o seu Filho, para que nós vivêssemos. Esta é a experiência que Pedro está dizendo, se é que vocês já provaram que Deus é bom. Ele não está falando através dessas ideias, então quer dizer, hoje eu estou passando por um problema, eu estou com a dor na ponta da unha, estou com a dor de cabeça, eu não vou na igreja, eu não vou servir a Deus, eu não vou, não, para que servir a Deus? Orar, ler a Bíblia, para que isso? Não, hoje eu não posso, estou com a mão doendo, cabeça também, não vou lá na igreja, para quê? Irmãos, como nós precisamos crescer. Eu disse isso há poucos dias e vou repetir, como parte conclusiva da minha mensagem. Os irmãos já viram crente largar de ir trabalhar por causa de chuva? Os irmãos já viram crente deixar de ir trabalhar por causa de uma dor de cabeça? Porque sabe que se não for trabalhar e não tiver um atestado médico, é cortado o dia. Mas quantos crentes faltam na igreja por uma mera dor de cabeça?
Quantos crentes não deixam de vir à igreja porque simplesmente está chovendo? E eu fico, irmãos, meu coração fica quebrado com isso. Fico envergonhado quando eu vejo exemplos de fé que nós temos. Qualquer coisa é motivo para a gente não servir a Deus. Qualquer coisa é motivo para a gente não crescer. Qualquer coisa é motivo para a gente não quer mais andar nesse caminho, de tão mal que somos. Tire isto, despoje-se disto, abandone isto, cresçamos, deseje fortemente, tenha no seu coração o mesmo desejo que uma criança tem por uma madeira. Essa é a ideia do texto. Deseje, e aqui você lembra, coloca a mamadeira na boca da criança, se o leite não estiver bom, o que ele faz? Se o leite estiver talhado, ele mama aquele leite? A criança tem uma capacidade de detectar isto. Que nós tenhamos a mesma capacidade quando nós ouvirmos esses leites que estão sendo pregoados por aí. Que nós consigamos perceber o que é verdade, o que é mentira, o que é genuíno, o que é falso. Nós precisamos, irmãos, ter esse discernimento, desejar esse leite espiritual, esse leite genuíno. E lembre-se, para Pedro, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bom, ele está dizendo assim, se você sabe, se você experimentou a salvação, a manifestação bondosa de Deus em te dar a você o que você não merecia e não te dar o que você merecia. Isso é bondade, isso é graça, isso é misericórdia. E eu termino, portanto, dizendo isso para os meus jovens da igreja, os irmãos que estão aqui, todos que estão aqui. Daqui a 5 anos, se nós chegarmos até lá, vamos ver como estará o nosso progresso espiritual. Talvez chegar nesse ponto e dizer assim, não, eu conheço mais a Bíblia, mas eu conheço mais a Bíblia. Eu tenho interesse pela salvação dos pecadores. Eu tenho interesse pela vida dos meus irmãos. Eu amo a igreja, eu quero o bem da igreja. Isso é crescimento integral. Fora disto, só nulidade, só futilidade. Os irmãos conhecem a ilustração, a ilustração do conta-gotas? Já ouviram a ilustração do conta-gotas? Não? Só vou te contar. Você toma leite, possivelmente. Se você não toma leite, você toma alguma coisa, suco, alguma coisa. Lá na sua casa, aqui não, né? Mas em outros lugares antigamente tinha fossa séptica na casa. Os irmãos se lembram de fossa séptica? Lembram-se? Fossa. Fossa mesmo, lá onde que... fossa. Algum dia você já abriu uma fossa e olhou dentro dela? Não? Então imagine a cena hipotética. Você tem nas suas mãos um copo de leite ou de suco que você vai tomar. Imagina você tomando aquele copo de leite, aquele copo de água, aquele copo de suco maravilhoso assim agora, quando você chegar na tua casa. Delicioso, deu até sede. Mas aí você pega um conta-gotas, vai lá naquela fossa cheia de sujidades, aperta, deixa ele encher, e pega esse mesmo copo que você acha, copo de leite, e dá um pingo nele, aquele material que está dentro da fossa. Só uma gotinha. Esse mesmo copo, você tomaria? Por quê? É só uma gotinha. O mal é assim, irmãos. O pecado é assim. E o Evangelho nos dá a capacidade de identificar o que está contaminado e o que é genuíno. Que Deus nos abençoe e que Deus dê a todos nós crescimento, maturidade e progresso na nossa vida cristã.